Olá, minha gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor? Eu espero que sim, espero que todos estejam em paz, mesmo nos dias tão difíceis que nós estamos enfrentando, não é mesmo? Onde muitas tristezas têm entrado nos lares por conta desta pandemia que está acontecendo, que todos já sabem e conhecem. Mas eu quero dizer para vocês, mais uma vez, que o nosso alicerce nesses tempos tão difíceis tem que estar em Deus. Então, mais uma vez, eu quero compartilhar aqui uma pequenina mensagem do Senhor com vocês, quero compartilhar, porque eu quero que vocês também tenham a mesma fé que eu. Muitos já têm, né? Mas muitos ainda não têm a mesma fé que eu tenho, que é fé mediante a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, buscando a Deus e andando com Deus conforme diz as Escrituras Sagradas, conforme nos ensina este livro sagrado, não é mesmo? E eu quero dizer para você que, mediante a palavra de Deus, o melhor que nós temos neste mundo não é mais nada, não é ouro nem prata, senão a certeza de estar com Deus, a certeza de andar com Deus e de que um dia, quando chegar o tempo de nós partir desta vida, nós ter a nossa salvação garantida. Então eu quero ler aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, então vou ler aqui no versículo 10, que diz assim: Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e se os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu vou ler novamente para nós entender bem. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e se meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Nós vemos neste versículo que este Jabes invocou o Deus de Israel. Por que a Bíblia fala o Deus de Israel? Porque Israel era o povo escolhido de Deus. Então, as pessoas diziam o Deus de Israel. Ele era chamado assim, o Deus de Israel. Este nome Jabes, segundo dizem os estudiosos da Bíblia, né, e conhecedores da história e de outras línguas e nos originais da Bíblia, né, eles dizem que este nome não tinha um bom significado, porque diz aqui no versículo anterior, diz assim: a mãe dele, quando deu à luz a Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Então significava que ele era a pessoa que trazia dores. Esse nome não tinha um bom significado. Então, tendo ele de certo conhecimento disto, né, de um nome que não tinha um bom significado, porque no tempo antigo os nomes tinham significado e as pessoas olhavam muito para isto. Então ele disse: certamente que agora eu tenho que ir à guerra, eu tenho que lutar, eu preciso vencer. Eu não quero que as coisas ruins aconteçam comigo, né? Certamente ele não via com bons olhos, mas vejam bem, certamente ele creu em Deus. Porque a palavra
a palavra escrita diz assim: invocou o Deus de Israel, dizendo. Ele foi ter com Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele invocou o nome de Deus. Dizendo assim: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me ajuda. Deus, me dá vitória. Deus, não permita que estas coisas ruins aconteçam na minha vida. Ele não queria que as coisas ruins, qual era o significado do nome dele, que é, não sei, o que mais que poderia ser tão ruim na vida dele naquela época, mas se alguém ia para uma guerra, tinha que vencer, porque senão o resultado não era nada bom, né? Nós sabemos disso. Mas ele foi ter com Deus. Isto é o resultado de uma oração. É por isto que eu sempre gosto de compartilhar com vocês a palavra de Deus e gosto de dizer para vocês se aproximarem de Deus, levar as necessidades mediante o trono de Deus, dobrar os joelhos e buscar a Deus, porque só de Deus vêm as soluções para a nossa vida. Então ele clamou a Deus, como eu já li anteriormente, dizendo: se me abençoares muitíssimo, se os meus termos amplificares, quer dizer, a fronteira do comando, do domínio dele naquela época, né? Ele queria que Deus permitisse que fosse ampliado, né? Que ele tivesse mais, de certo, mais terras, mais cidades no comando, no domínio dele. E se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Veja, gente, ele dizia para Deus: se a tua mão, Deus, porque, gente, é a mão de Deus que nos livra do mal. É somente a mão de Deus é que nos sustenta. Gente, eu quero dizer para vocês mais uma vez, o inimigo da nossa alma, se ele pudesse, nós não duraria 24 horas, porque ele daria um jeito de tirar a nossa vida. Porque nós somos a obra da mão de Deus. Nós somos os filhos de Deus. As outras coisas, como eu já disse em um momento anterior, em outro vídeo, Deus fez com o poder da sua palavra. Mas o homem, ele fez com as mãos, com muito carinho e amor. Por isso que nós somos filhos de Deus, porque o Senhor Jesus nos resgatou, fazendo um sacrifício santo e agradável a Deus, pagando os nossos pecados na cruz do Calvário. E o que é que ele nos ensinou? Obedecer, ter uma vida íntegra, procurando agradar a Deus. Nós somos falhos, nós pecamos, mas nós temos um meio de conseguir o nosso perdão. Ah, Deus, eu errei, eu me arrependi. Buscar de Deus o perdão, dobrar os joelhos, consagrar a vida, pedir a Deus em nome de Jesus o perdão. E orar a Deus confiando. Porque vocês vejam aqui que esse Jabez, ele não foi buscar outra coisa. Ele foi buscar o Deus de Israel. Foi este Deus Todo-Poderoso, foi que ele foi buscar. Ele disse aqui, ele diz assim: se fizeres que do mal eu não seja afligido. Gente, mesmo estando nós vivendo nos tempos que estamos vivendo, Deus pode permitir que nós não seja atingido por esse mal desta pandemia que está acontecendo. E outros mais tipos de doenças e coisas que estão acontecendo nos nossos dias, que nós vemos que mal a gente consegue ter remédio para uma doença, já está aparecendo outra. Já estão falando de uma nova doença. Então, minha gente, nós precisamos orar nos nossos dias, buscar o Deus de Israel, o nosso Pai que está no céu.
em nome do Senhor Jesus, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse: buscai a Deus. Ele disse para nós orar. Ele nos ensinou a orar. Ele mesmo orava e consagrava a sua vida a Deus, porque também ele era homem de carne e osso quando estava aqui na terra. E então ele nos deu exemplo de oração, ele nos deu lições de oração. Como eu disse para vocês já em vídeos anteriores, eu sou uma pessoa simples, mas uma coisa eu quero dizer para vocês: não venho ensinar vocês aqui com eloquência de palavras e nem com muitos estudos profundos da Bíblia, que isso é muito maravilhoso. Mas eu quero compartilhar com vocês que vocês creiam em Deus, que vocês busquem a Deus, que vocês confiem em Deus, que vocês tenham fé. O Senhor Jesus diz na sua palavra aqui: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. O que ele disse? Ele disse: se vocês pedirem a Deus e se vocês crerem no que vocês estão fazendo, vocês vão receber a bênção. Vocês serão abençoados. E eu quero dizer para você hoje que você pode ser abençoado, sim. Não importa o que você está passando. Faça como essa pessoa, o Jabes, fez. E invoque o Deus de Israel. Dobre os teus joelhos e clame a Ele, porque Ele está pronto para te abençoar. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele tem prazer em te abençoar. As mãos dele não estão encolhidas, mas as mãos dele estão estendidas para te segurar, para te libertar do mal, para fazer uma grande obra na tua vida. Só Deus pode fazer. Deus liberta aquele que está dependente de vícios, de drogas. Deus pode curar os enfermos. Deus pode transformar os corações. Deus pode evitar que o mal venha sobre a tua propriedade, sobre a tua casa. Deus pode fazer tudo isto. Então, meus ouvintes, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que Deus não está com suas mãos encolhidas, mas Ele está com suas mãos estendidas para te abençoar, para te livrar do mal, para te dar livramentos, para te trazer as bênçãos, porque só Deus tem poder para nos abençoar, só Deus tem poder para nos livrar do mal. E o que eu digo para você, em outros vídeos já disse, o Senhor Deus fez todas as coisas com o poder da sua palavra, mas nós, o ser humano, Ele fez com suas mãos, com amor e com carinho. Ele criou o homem. E o Senhor Jesus veio depois de muitos anos para resgatar, trazendo salvação, fazendo o sacrifício do Calvário, para que todo aquele que nele crê, segundo a palavra de Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que eu compartilho a palavra de Deus com você, para que você tenha bom ânimo, para que você busque o Deus de Israel, que você seja abençoado. Mesmo estando nós passando por esta pandemia, por esse, que só se fala em pessoas que partiram, que não conseguiram vencer a doença. E isso traz muita tristeza em muitas lares, muitas pessoas, tristeza, angústia, e muitos até ficam sem saber o que fazer da vida. Mas eu quero dizer para você, aqui na palavra de Deus também está escrito no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, diz assim, Jesus falando: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição. Vocês viram? Senhor Jesus andava ensinando, e daí ele, depois de tudo que ele falou, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Isso quer dizer que nós estando com Jesus, nós podemos ter paz. A tristeza não vai dominar a nossa vida. Não haveremos de entrar em depressão por causa das coisas negativas, mas teremos paz. O Senhor Jesus disse assim:
no mundo tereis aflição, né? Em seguida aqui tem as paz, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês estão vendo? O Senhor Jesus disse, ele alertou, olha, no mundo vocês vão ter muitas dificuldades, vocês vão ter aflições. Ou seja, vocês podem ficar sem emprego, vocês podem ficar doente, vocês podem passar por muitos tipos de coisa, de pandemia e tanta coisa, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E por que o Senhor Jesus venceu o mundo? Ele veio na carne para vencer, ele veio vencer no meu lugar e no teu lugar. Porque jamais nós poderíamos vencer o mundo se não fosse por Jesus Cristo. Por quê? Como assim que ele venceu? Porque ele padeceu, ele sofreu as aflições, ele foi muito massacrado e ele padeceu, morreu na cruz, pendurado na cruz, crucificado. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Esta é a vitória, que ele ressuscitou, ele está vivo para interceder a Deus Pai por nós. O Senhor Jesus hoje, ele é o nosso advogado e é somente ele que tem esta autorização de intercessão mediante o Pai, porque não há outro senão ele que possa chegar junto do Pai, no trono de Deus, e interceder por nós. Por isso que ele disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Então, meus ouvintes, meus amigos, meus irmãos, esta é a mensagem de Deus que eu tenho para o seu coração neste dia. Então, somente creia na palavra de Deus, conforme diz as Escrituras. Ande com Deus, ande com Jesus e vença o mundo. Esta é a minha palavra em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.